bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Daniela Alves, sou fisioterapeuta, trabalho com o método Pilates e Reeducação Postural Global e presto serviços à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e desenvolvo um trabalho de Pilates clínico na piscina municipal da Póvoa de Santiria. Então hoje vamos falar um pouco sobre o método Pilates, esse método que hoje tem sido a escolha, né, para reabilitação e principalmente de coluna, mas que na fase atual, né, de pandemia, que afeta o sistema respiratório também, o método Pilates vem ajudando muito na reabilitação e também na prevenção das disfunções, né, causadas pelo Covid-19. Então vamos falar um pouco sobre a componente histórica, né, do método Pilates. O método Pilates ele surgiu através do seu inventor, o Joseph Pilates. O Joseph nasceu no ano de 1883, numa pequena cidade chamada Mönchengladbach, na Alemanha. E Joseph era filho de mãe naturopata, de descendência alemã, o pai, né, de descendência grega e ginasta. Então o Joseph ele teve uma influência dos pais, né, pelo cuidado com a saúde e a saúde física. E o Joseph ele viveu, né, nessa cidade durante muitos anos. Aos 17 anos ele perdeu 2 irmãs e sua mãe, e isso favoreceu também para que, pela busca dele, né, constante pela saúde e pelo bem-estar. Joseph contam, né, que ele teve muitos problemas respiratórios na infância e alguns problemas de saúde, inclusive envolvendo o raquitismo, mas parece ser um mito, na verdade, já que não há evidências de que Joseph realmente passou por uma saúde tão precária em sua infância. Mas, com a influência dos pais, ele sempre foi muito curioso. Foi intitulado como um autodidata, uma vez que Joseph ele não teve formação acadêmica, nem da área de enfermagem, fisioterapia, medicina, mas foi estudioso, curioso, observador, um visionário, na verdade, que dizia estar 50 anos à frente do tempo dele. E isso foi o que realmente aconteceu, porque naquela época, né, o método que se chamava contrologia e não Pilates, Pilates veio esse nome após a sua morte, passou a ser reconhecido pela comunidade científica, acadêmica e pela população de modo geral a partir da década de 90. Joseph ele imigrou pela primeira vez no ano de 1913, quando ele resolveu seguir com uma trupe de circo para a Inglaterra. Na Inglaterra foi treinador de boxe e trabalhava no circo. Em 1914, quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, Joseph foi preso junto com a trupe. E eles foram levados para uma prisão numa ilha chamada Man, na costa da Inglaterra. E lá Joseph ficou 4 anos. Mas esses 4 anos confinados, ele estava confinado, mas ele aproveitou o tempo, que era o que não faltava naquele momento, para desenvolver um método e aprimorar esse método, que era o método chamado contrologia. Joseph acreditava que mente, corpo e espírito poderiam estar conectados em busca de uma saúde equilibrada. Então Joseph ele desenvolveu um conjunto de exercícios de solo, e esses exercícios eram ali orientados aos mais de 24 mil presos, cerca de 24 mil presos, né, naquele campo. Joseph também aproveitou para dar o suporte aos feridos, né, de guerra,
que ali se encontravam nas enfermarias. Então foi um momento importante da história. E o que é que tem a ver esse período de Joseph com a fase em que vivemos agora? Parece que nada, né? Mas tem tudo a ver. Joseph estava confinado por causa da guerra, mas além da guerra, havia mais uma guerra, que era a guerra biológica, a pandemia da influenza H1N1, chamada gripe espanhola, que acometeu muitas pessoas no ano de 1918. Foram mais de 500 milhões de pessoas acometidas pelo H1N1 e milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Foram quase 2 anos de pandemia. As pessoas já não aguentavam mais estar confinadas em casa e foram às ruas e o vírus se propagou e no fim da guerra ainda havia mais um problema, que era lidar, com a pandemia. Após a guerra, Joseph foi repatriado para a Alemanha, voltou a trabalhar nas suas máquinas, que ele passou a desenvolver e foi convidado a treinar o exército alemão. Mas Joseph é totalmente contrário, de uma perspectiva de uma nova guerra, não aceitou. Na década de 20, em torno do ano de 1926, Joseph resolveu seguir um novo caminho, uma nova busca rumo às Américas. Ele pegou um navio e partiu para os Estados Unidos. Nesse navio ele conheceu Clara, a mulher que ele se casou, e que foi uma grande companheira e que ficou com ele até o fim da vida. E além de companheira, uma excelente professora do método Pilates. Acredita-se que Joseph montou seu primeiro estúdio na 8ª Avenida em Nova York no final da década de 20, quando aparece o nome do estúdio dele no catálogo telefônico no ano de 1929. E esse método tão revolucionário é um método que ele tem princípios. Ele não é apenas um sistema de condicionamento físico. Ele tem princípios e os princípios devem ser respeitados para que se alcance o resultado esperado. E o primeiro princípio do método Pilates é a respiração. Primeiro princípio básico. Por que a respiração? Joseph já dizia que antes de tudo, aprenda a respirar. A respiração que nutre o seu corpo. A respiração vai levar oxigênio para todas as suas células. Então, não dá para seguir sem antes aprender a respirar. Outro princípio é a concentração. Você está conectado ao seu corpo. O seu corpo entender aonde que deve movimentar, contrair, relaxar durante os movimentos. Não deixar os pensamentos saírem, passearem. Os pensamentos não podem passear de jeito nenhum. Os pensamentos precisam estar contidos e o corpo conectado à mente. Outro princípio importante é a centralização da força, aonde Joseph deu o nome de Powerhouse, casa de força, que é composto, essa casa ela é composta por músculos abdominais, paravertebrais, períneo e o diafragma, principal músculo respiratório. Além da centralização da força, nós temos o controlo, a precisão dos movimentos e a fluidez. Então, se consegue fazer o Pilates com os princípios, sem dúvida haverá uma mudança no corpo ao longo do tempo em que estiver a realizar o método. E hoje, como nós estamos a falar de pandemia, de Covid, de Pilates, nós vamos falar sobre a respiração e a importância de trabalhar essa respiração. E eu gostaria de aproveitar para falar um pouco sobre o Pilates clínico, porque o Pilates clínico
Ele foi desenvolvido ali pela década de 90. Quem iniciou foi um fisioterapeuta australiano, aonde ele observou que o Pilates, com seus princípios, uma boa avaliação individualizada da capacidade funcional do indivíduo, poderia ser muito útil para a reabilitação. Então foi ali que começou o Pilates clínico. E é importante passar por uma avaliação, uma vez que você vai ter uma anamnese, né? A busca pela sua história, relembrar, trazer questões que podem ter influência nas alterações atuais. Pegar todo o contexto clínico, da saúde clínica, passar por testes e avaliação de cada componente muscular, articular e funcional, para daí termos um diagnóstico fisioterapêutico e uma prescrição de acordo com a necessidade de cada pessoa. Mesmo o Pilates clínico, ele vai iniciar com a respiração, porque antes de tudo é necessário aprender a respirar. E como é essa respiração no Pilates? Por que se preocupar com essa respiração? Essa respiração é uma respiração costodiafragmática, mas é uma respiração em que você mantém o seu centro de força ativo. Os músculos abdominais, eles não relaxam, eles se mantêm ativos. Os arcos costais, eles vão se expandir e eles vão se fechar na expiração. E isso vai ajudar o diafragma a trabalhar da forma adequada. Vai fortalecer esses músculos que são importantíssimos nessa fase. Se tem secreção pulmonar, precisa depurar, pôr para fora essa secreção. E para que essa secreção ela seja mobilizada, nós precisamos que tenha uma inspiração boa e uma boa capacidade muscular e expiratória. Então, quando respiramos de forma tranquila, a expiração ela é passiva, é o recuo elástico do pulmão. Mas no Pilates vocês vão aprender a fazer uma expiração ativa. Vão trabalhar a força dos músculos expiratórios e do diafragma também, uma vez que o diafragma vai encontrar uma resistência pelos músculos abdominais e ele vai vencer essa resistência e ele vai se fortalecer. Então, vamos ganhar em mobilidade da grelha costal, que vai favorecer a expansibilidade do pulmão, uma vez que a grelha costal está intimamente ligada ao pulmão por uma pleura, né, chamada parietal, que está ali na grelha costal, e você tem uma outra pleura visceral que está ligada no pulmão e uma camadinha de líquido, que é o líquido pleural. Então imagina só 2 folhetos plásticos com uma águazinha entre os folhetos. Se você puxa o folheto, o outro vem junto. Então, é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar de mobilidade, de expansibilidade, melhorar a oxigenação. Mas temos que ter muita atenção. Por quê? Para quem não está acostumado a trabalhar a respiração, pode começar a soltar muito CO2. E o que é que vai acontecer quando começar a fazer essa ventilação, essa hiperventilação? Pode haver uma hipocapnia, que é a redução do CO2. Isso pode causar sintomas de tontura por conta de uma vasoconstrição cerebral. Então vamos ter muita atenção, porque não podemos ter um desequilíbrio. Precisamos de um equilíbrio entre a inspiração e a expiração.
Os gases precisam se manter, a pressão de oxigênio no sangue, como de CO2, precisam se manter em equilíbrio. Nós vamos fazer alguns exercícios aqui respiratórios do método Pilates e eu preciso de uma pausa entre um exercício e outro para buscar o equilíbrio, tá? Para que não ocorra essa hiperventilação e aquele estado de tontura, de mal-estar, ok? Então, é isso. Vamos seguir com os exercícios. Obrigada. Então, vamos alinhar. Deitar de costas, pode ser no tapete, pode ser na cama. E vamos deixar primeiramente a pelve neutra. Então, o que é uma pelve neutra que nós falamos no Pilates? É manter o alinhamento da coluna de forma neutra. Nem a lombar totalmente encostada no solo, nem uma hiperlordose com afastamento muito grande do solo. Então, vamos fazer uma pelve neutra. Nós costumamos orientar a pelve neutra, colocar a palma da mão na direção dos ilíacos, tá? Tem os espinhos ilíacas aqui à frente da pelve. Vai fazer um triângulo, onde o ápice do triângulo vai estar direcionado para o pubis e onde a base desse triângulo vai estar entre as espinhas ilíacas. E vamos tentar organizar a pelve de modo que esse triângulo ele esteja paralelo ao solo, tá? Que ele não esteja com o ápice nem para baixo, nem lá para o teto. Ou seja, de forma que se colocar uma xícara de café, essa xícara vai se manter, ela não vai virar, ok? Alinha o crescimento da coluna, os ombros bem organizados, as omoplatas lá para trás. Imagina os ângulos das omoplatas para o bolso da calça lá atrás. A cervical bem alongada, a cabeça apoiada. Quem tiver dificuldade de manter a posição neutra da cervical por conta de um aumento da curvatura, coloca uma almofada embaixo da cabeça, tá? Para que o queixo esteja alinhado com o externo. Os pés vão estar apoiados no solo, alinhados com os joelhos e as ancas, ok? Em seguida, vamos colocar as mãos sobre os arcos costais, a grelha costal. Então, aqui à frente nós temos um triângulo chamado o ângulo de Charpy, e esse ângulo de Charpy, ele é diferente em cada pessoa. Então, as pessoas que são mais longilíneas costumam ter esse ângulo um pouquinho mais fechado. E as pessoas mais brevilíneas têm o ângulo um pouquinho mais aberto. E esse ângulo tem tudo a ver com o diafragma. Se você tem o ângulo mais aberto, o seu diafragma ele tende a ser um pouco mais aplanado. Se o ângulo é muito fechado, o diafragma está um pouco mais, a cúpula mais fechada. Então, vamos trabalhar a mobilidade, a mão vai ajudar no estímulo proprioceptivo, tá? Para que possamos trabalhar essa mobilidade da grelha costal. Então, vamos fazer uma inspiração suave pelo nariz e a expiração pela boca. A expiração, ela pode ser feita com estreitamento da glote, consegue perceber? Ou com o freno labial. E por que respirar assim? Porque com o estreitamento da glote ou com o freno labial, você vai aumentar a resistência à passagem do ar. Isso vai fazer com que ative mais os seus músculos expiratórios, já que nossa expiração vai ser ativa, ok?
Então vamos deixar as mãos sobrepostas à grelha costal e vamos inspirar suavemente pelo nariz. Então, a inspiração pelo nariz, a expiração pela boca com estreitamento da glote ou com o freno labial. Não esquecer que deve soltar o máximo possível para que possa fazer uma inspiração mais longa. À medida que for fazendo o exercício, vocês vão observar que a capacidade inspiratória ela vai ser maior do que no início do exercício. Então esse exercício ele pode ser feito por qualquer pessoa, deitado, sentado ou de pé. As crianças devem ser encorajadas a trabalhar a respiração, adultos, idosos, tá? Então vamos mais uma vez fazer uma inspiração pelo nariz, a expiração pela boca com estreitamento da glote, ok? Não deixe os ombros virem para frente, mantenha as omoplatas apoiadas no solo e vamos fazer 10 ciclos respiratórios. Cada ciclo respiratório é composto por uma inspiração e uma expiração. Vamos fazer 10 ciclos, vamos descansar, dar uma pausa, respirar de forma tranquila e o próximo vamos fazer o exercício associado ao bombeamento dos braços. Esse já tem um pouquinho mais de dificuldade, porque vamos precisar de uma coordenação motora, uma concentração para que seja possível contar os bombeamentos que estão a ser feitos pelos braços, ok? Então, isso vai ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo também, vai dar uma ativada na parte cardíaca também, cardiorrespiratória, tá? Então, vamos fazer 5 bombeamentos na inspiração, 5 bombeamentos na expiração, tá? Vamos fazer 10 ciclos respiratórios, ou seja, no total são 100 bombeios com o braço. O braço vai estar com o cotovelo estendido, o punho estendido, os dedos firmes e alongados na lateral do tronco. Então vamos começar primeiro com uma inspiração. Então, aqui é só para mostrar para vocês como é que funciona. Vai ter que contar. São 5 na inspiração, 5 na expiração. Mantenha o ritmo. Para quem já conhece o método Pilates, já sabe que essa é uma fase inicial de um exercício chamado o 100, tá? The 100, o 100. Então, já pode inclusive fazer esse movimento com uma flexão do tronco. Olha lá para o umbigo e vai fazer o bombeio. Inspiração, 5 bombeios. Expiração, 5 bombeios. E mantenha lá em cima até completar os 10 ciclos respiratórios, tá? O próximo exercício. Vamos fazer
em decúbito lateral. Quem tiver uma almofada pode apoiar embaixo dos joelhos para manter esse alinhamento da pelve. Mantenha uma caverninha, tá? Do lado da cintura. E aqui na inspiração, vamos elevar o braço e vamos expirar, trazendo as costelas para baixo, tá? Inspira, cresce bem, expande bem as costelas e expira e traz as costelas para baixo. Então vamos fazer lá. Quem tiver dificuldade com o ombro, não conseguir manter o ombro aqui, o ombro pode ficar apoiado, pode vir à frente do tronco, não há problema nenhum. Só tenta elevar essa grelha costal na abertura, na expansão, na inspiração e na expiração, abaixar, ok? Quem quiser, que já tem uma boa capacidade de estabilidade do ombro, que não deixe o ombro cair, que mantenha o ombro bem alinhado, tá? O cotovelo na direção da articulação do ombro, pode fazer o mesmo movimento, expande, cresce bem, cresce e volta. Inspira, cresce e expira com o abaixamento dos arcos costais e mantém bem a ativação do centro. Em seguida, vamos trabalhar um pouco na posição prona, tá? Uma posição que ela é recomendada para pacientes de Covid que estão grave, tá? É recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Então, aqueles pacientes que estão no CTI, né? Nos cuidados intensivos, esses pacientes eles precisam ficar numa posição prona para que essa superfície posterior do pulmão, que é muito grande, ela possa melhorar o nível de oxigenação, tá? Então, vamos deitar, decúbito ventral, barriga para baixo, mantém lá a ativação dos membros inferiores. A testa vai ficar em direção ao solo. Quem tiver muita dificuldade pode colocar um apoio aqui embaixo da testa. E vamos inspirar, crescendo o tronco e expirar, abaixando o tronco. Inspira, expira. Pode segurar aqui e fazer um movimento com o braço. Inspira, expira, inspira, expira, abaixamento. Sempre pensar no movimento da grelha costal em expansão e depressão, ok? Isso vai ajudar muito. Depois, os mesmos movimentos poderão ser feitos sentado, pode sentar, manter as mãos nos arcos costais e fazer o movimento de expansão e depressão. Isso vai ajudar muito. Em pé, da mesma forma. Espero que vocês aproveitem os exercícios respiratórios, continuem a trabalhar, se mantenham ativos. É muito importante. Covid-19 é uma doença multissistêmica, afeta vários órgãos e é necessário se manter ativo para que as complicações elas venham ser menos duradouras, porque percebemos que mesmo após a cura, 6 meses ainda há uma redução da capacidade funcional e da capacidade respiratória de muitos pacientes que tiveram Covid-19. Então, mantenham-se ativos. Procure seu fisioterapeuta. Se você teve Covid-19, está com problemas respiratórios, procure um fisioterapeuta. Faça uma avaliação individualizada e trate. Faça os exercícios respiratórios que vão ajudar muito na recuperação. Fiquem bem, se cuidem.